Nem deu tempo de eu comer um chocolate. Bom, pessoal, agora retomando a nossa discussão, né? Queria saber de vocês a impressão sobre o vídeo de professor Alisson Mascaro a respeito do conceito de direito. Já tem, Paulo já quer falar aqui. Boa noite, professor. Boa noite, Paulo. A impressão que eu tive do vídeo, e que é muito bom, diga-se de passagem, o vídeo, o conteúdo que ele trouxe e tal, é que a ótica que ele trouxe, eu particularmente gostei bastante, a partir do qual ele trazia o direito ali sob uma perspectiva muito relacionada à questão do trabalho, né? Sim. Desde o início ele fazia menção à questão da escravidão, e aí a evolução do direito, ela ia muito próxima à relação do trabalho e das burocracias em volta do trabalho. Aí ele falava de relações contratuais, relação de vínculo, e aí ele acabou relacionando essa evolução, né, do direito, inicialmente nessa questão do direito do próprio humano, né, enquanto no início da concepção do trabalho escravo, e até depois a condição do direito enquanto o homem já com direito, mas com mais direito do que o escravo, né, em relação a antigamente, mas nessa condição de conseguir conceber, né, um contrato, conceber um vínculo e algo do tipo. Isso, para mim, a abordagem dele foi excepcional com relação a esses quesitos aí. Perfeito, Paulo. E assim, acho que Pedro quer falar. Pode comentar, professor. Eu posso esperar, assim, para. Não, diga aí. Aí eu já faço um remate do que vocês dois falaram. Não, tudo bem. Eu gostei bastante. Achei muito interessante a fala do professor Alisson Mascaro quanto à própria construção das relações jurídicas com o sistema econômico e social do capitalismo, né? Porque, por exemplo, antes o detentor do trabalho mesmo era o detentor da pessoa que fazia o trabalho. Por exemplo, donos de escravo eram donos mesmo da força de trabalho porque eram donos dos escravos. Sim. E aí, com o capitalismo, houve a venda da força de trabalho para os possuidores dos meios de produção. Então, essas relações de vínculo contratual fizeram com que as pessoas tiveram a liberdade de, por exemplo, vender aquela força de trabalho por uma remuneração. Não estou dizendo que isso é justo ou algo do tipo, mas essas relações contratuais, essa liberdade do sujeito de direito, né, porque as pessoas têm a subjetividade jurídica, como eles chamam, né? A pessoa pode assinar um contrato e esse contrato ele acaba vinculando as partes. Eu acho bastante interessante essa fala do professor Mascaro com relação ao sistema econômico do capitalismo também, apesar de ser falho, mas acho que era isso. Perfeito. Trabalho. Como é que a gente pode identificar a diferença da compreensão que se tem hoje do direito, né, a partir do advento do capitalismo, do desenvolvimento do capitalismo, do que se tinha antes dessa época? Sim, perfeito. Se alguém que quiser falar pode me interromper sem problema. Eu acredito que, no caso, digamos assim, como esses atores começaram no caso, quem vende a força de trabalho e quem possui os meios de produção não são a mesma pessoa, por assim dizer, de direito, né? As pessoas começaram a se vincular de forma jurídica. Eu acredito que essa separação de sujeito de direito da subjetividade jurídica acabou que fez com que o sistema atual, né, que se moldou há mais ou menos 500 anos, não sei quanto tempo, né, acho que 200 anos, né, por aí, ele fosse mais, digamos, diferenciado, né, eu acho que como ele fala, a subjetividade jurídica e a partir dela, a interferência do Estado, por exemplo, em garantir direitos, que ele chama de fator quantitativo, eu acho que seria mais ou menos essa minha impressão. Não sei se faz muito sentido, mas... Perfeito. Alguém mais quer contribuir? Se eu não me engano, ele fala no finzinho que antes o direito era vinculado à moralidade.
era ligado à religião, a essas coisas assim. E não Sim. como um direito de subjetividade, Exato. propriamente, a partir do contrato social, do contratualismo, né? O que veio com o capitalismo. Perfeito, Laura. O que vocês captaram, basicamente, é que o capitalismo vai inaugurar uma nova compreensão de direito. A compreensão que a gente tem hoje de direito é uma compreensão capitalista, certo? E por que é uma compreensão capitalista? Porque vê a atribuição do próprio direito. Isso aqui é o meu celular que fica me espionando. Vez por outra ele interage comigo, então, assim, vocês perdoem quando eu tiver essas intercorrências, certo? Então, o capitalismo, ele vai desenvolver uma compreensão de direito distinta daquela que precedeu a profusão desse modo de produção, porque agora a gente não está à mercê. A minha pretensão, por exemplo, de desfrutar de um lugar na cidade ou no campo, ou de desfrutar da mão de obra de determinada pessoa, antes isso era exercido pelo uso da força física, não? Eu subjugava um povo, subjugava uma pessoa, e aquela pessoa ela estava violentamente vinculada à satisfação dos meus interesses, né? Pela escravidão, ou também por questão moral, né? Vamos supor, questão cultural, como as mulheres, os filhos eram submetidos historicamente ao pater-família, né? Para vocês terem ideia, a gente vai ver lá a história do direito, mas na antiguidade clássica, o poder do pai era tamanho que ele podia determinar, não, esse filho eu não quero ter e ele vai ser sacrificado, né? E eu digo a antiguidade clássica porque é um ambiente civilizado. Isso no direito mais rudimentar, mais primitivo, isso ainda é mais corriqueiro, né? A disponibilidade total de um filho, da filha, da esposa até, aos interesses do marido, né, do pai. Isso era absolutamente corriqueiro. O capitalismo vai dizer o seguinte: não, vamos fazer o seguinte, quem vai definir o que cabe a cada um é o Estado, certo? O Estado moderno, né? E o Estado, portanto, ele vai atribuir a cada pessoa uma parcela disso que pode ser dividido. E com isso transforma tudo, organiza tudo e transforma tudo em mercadoria. A minha força de trabalho é mercadoria. O meu desejo é mercadoria. O meu nome é mercadoria. Tudo é mercadoria. E quando eu estabeleço uma relação entre duas pessoas, numa relação contratual, por exemplo, eu pressuponho a existência de sujeitos de direito. Então, com isso, aquelas pessoas que não têm essa qualidade, elas não podem participar de uma relação jurídica, porque se pressupõe a existência de pelo menos um sujeito de direito, certo? A relação, por exemplo, entre homem e os animais tidos como irracionais não é uma relação jurídica, porque essa relação entre eles, né, o vínculo não ocorre entre eles, porque eles não são considerados sujeitos de direito. Então, você tem o seu cachorrinho de estimação, mas ele, pelo menos não no nosso ordenamento jurídico, ele não tem a personalidade jurídica que possa se contrapor à sua pretensão de, por exemplo, determinar um castigo a ele de ficar sem comer a ração durante 8 horas, certo? Ou coisa parecida. Eu não tenho um animal de estimação, né? Assim, pelo menos não preso. Eu me satisfaço com os passarinhos soltos que vêm lá perto de casa.
mas não sei um exemplo muito mais próximo de castigo. Mas, enfim, essa é a relação que existe, né? Tudo depender da qualidade do sujeito de direito. Acho que Laura queria fazer alguma colocação. Paulo se levantou primeiro hoje. Quem? Paulo? Foi. Diga aí, Paulo. Oi, perdão, gente, é que a mão ficou levantada, aí tem que Foi, tirar. eu imaginei isso, por isso que eu Entendi. Vou ele retirar estava aqui, já perdão. levantado de antes. Desculpa Mas, aí. professor, então, assim, com relação agora a um rigor maior na lei de maus tratos a animais e tal, eu não estou dizendo que eles passaram a ser um sujeito de direitos, né, os animais, mas aí você não pode fazer, colocar qualquer castigo, né? Submeter o cachorro ou qualquer outro animal, qualquer castigo e tal. E aí tem até quem peça cadeias para maus tratos. Eu acompanho o delegado Bruno Lima e ele sempre faz ações assim, né? E muita coisa se enquadra em maus tratos. Negligência com a insalubridade do ambiente, essas coisas assim, não só o bater, né? O bater já seria o ápice. Perfeito. Na verdade, assim, por mais que haja reconhecimento de direitos, de pretensões que são protegidas na nossa legislação, a gente tem proteção ao meio ambiente, né, às praias, aos animais silvestres, né, aos animais domesticados, em relação aos maus tratos, mas ainda não reconhecemos o direito deles como sujeitos, né? Eles são como se fossem objetos dessa lei. Os próprios menores, ditos menores, hoje crianças e adolescentes, no Código de Menores, que vigia em nosso país, antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, há uma crítica de que os adolescentes de então eram tidos como objetos também, no sentido de que é como se a proteção recaísse sobre eles, assim, a eles como coitadinhos ou como pessoas que estão em formação e, portanto, as suas vontades, os seus interesses não eram levados em conta, né? Então, o Código de Menores era criticado por isso também. Uma outra situação diversa da que a gente vive hoje no nosso ordenamento é a demonstrada no filme Bee, né, Abelha. É uma animação, mas é bem interessante, porque as abelhas se veem exploradas, elas reconhecem que está havendo exploração e nunca disseram isso a elas, né? Porque elas estavam trabalhando de graça para os humanos aproveitarem o mel. E aí há uma questão judicial, né? Por incrível que pareça, uma animação em que tenha um debate judicial em torno desse direito. E é bem interessante. Claro, é uma animação, mas eu acho que a discussão vem bem ao encontro do que a gente está falando nesse momento, certo? Acho que Maria queria falar alguma coisa. Professor, é só uma dúvida que eu fiquei enquanto você ia falando sobre vínculo e objeto e pessoa jurídica, enfim. Porque eu lembro que no período, né, no feudalismo, os servos, eles tinham uma espécie de contrato com os seus senhores, e aí tinha uma lei que a gente aprende, que é a forma-riage, né, que é do casamento e tal, e na época que a gente vai estudando no ensino médio, eles falam muito de direito, era um direito que o servo tinha, que era do casamento. E aí eu fiquei pensando com a fala do professor, ele fala que só a partir do capitalismo, né, com essas trocas, essas relações, vai acontecendo os acordos, os vínculos e tudo mais. E aí eu fiquei com a dúvida, só a partir do capitalismo que eu poderia dizer que o casamento é um objeto jurídico e, assim, um direito? Boa pergunta, Maria. Na verdade, o que o professor Alisson falou é que, mais das vezes, o que era compreendido como direito, inclusive tinha esse nome, né, nas suas mais diversas linguagens, nas mais diversas línguas, era tido como direito, o que era tido como direito era muito mais algo que pertencia à esfera da moralidade, do costume, né, mesmo costume não jurídico, do que propriamente o direito como ele vai ser construído, como algo sistemático, como algo que é tido como racional, né, a partir do advento do capitalismo, certo? E aí eu vou mostrar para vocês agora,
justamente algumas características que a gente geralmente aponta no direito e que eu queria que vocês verificassem comigo se há uma exatidão, uma correção nessa identificação, certo? Vejam só, geralmente, toda concepção ocidental do direito, ela é construída a partir de algumas características desse direito. Primeiro, a estatalidade, né? Eu posso falar aí concepção ocidental do direito, mas vocês podem ler também a concepção do direito a partir do advento do capitalismo. Quando eu falo que o direito ele é estatal, né? A estatalidade o caracteriza, eu quero dizer o quê? Que o direito é construído a partir do Estado. Ah, professor, mas não há possibilidade de você, numa sociedade, construir um costume que depois seja reconhecido como jurídico e tal. Existe essa possibilidade, mas observem que, mesmo nesses casos, o costume não é gerado pelo Estado, mas é chancelado pelo Estado, é reconhecido pelo Estado. Ou seja, o Estado intervém sempre como mediador desse reconhecimento. Certo? Então, essa é uma primeira característica que a gente vai ver. Existem outras correntes, eu já falei aqui para vocês na aula de hoje, que reconhecem, além do Estado, né, ou até mesmo contra o Estado, a geração de direitos genuínos, reconhecíveis e postuláveis na justiça, que caracterizam o que chamam de pluralismo jurídico. Por exemplo, os povos nativos, né, algumas das nossas nações sul-americanas, né, nossas nações irmãs, elas já têm esse reconhecimento na própria Constituição, né, de um direito dos povos originários, né, que muitas das vezes não tiveram voz no direito que foi depois verificado nesses países, certo? Então, caracteriza de alguma forma o pluralismo normativo, né, a que fazem menção alguns autores, principalmente os autores descoloniais, certo? Uma outra característica muito comum é a burocratização. Você tem não um chefe do direito que vai dizer, não, nesse caso eu resolvo a situação em favor de A e em desfavor de B. Nesse caso, o C tem razão e o D não tem razão, né? Não é uma pessoa que personifica isso de uma forma absoluta. Você tem um Estado todo dividido, compartimentado, burocratizado, para que esse direito seja concretizado. Então, eu tenho um juiz, aqui em Natal, por exemplo, eu tenho centenas de juízes, cada um com uma competência, né? Eu tenho, dentro de uma mesma temática, vários juízes competentes. Aí eu tenho promotores que atuam nesses juízos, né, nessas varas, tenho defensores que atuam também, os advogados também contribuem, se bem que essa advocacia privada não faz parte do Estado, mas ela é reconhecida como função essencial à justiça pela própria Constituição. Ou seja, eu tenho uma repartição de competências, atribuições e funções para que tudo convirja para a mais perfeita ordem, né? Pelo menos esse é o que é vendido para a gente, né? E isso já traz em seguida a característica que eu coloquei para vocês, que é a da sistematização. A ideia de que esse direito ele é fruto dessa racionalidade, dessa razão que, no final das contas, dá vazão ou dá ensejo à compreensão do direito como justo. Aquilo que é justo vai ser imaginado pelo legislador, pelo juiz, e vai ser decantado na sua decisão ou na sua lei, né? E com isso a gente dorme feliz, porque sabe que as leis são todas justas e corretas, né? Essa é a concepção que é vendida para a gente. Mas a gente tem que imaginar algo além disso. Porque se a gente tem essa visão restrita do direito, a gente termina por desconsiderar possibilidades de formação do direito além do Estado, por exemplo.
né? Além dessa burocratização que é tão forte nos estados ocidentais. E as concepções humanas, ou as sociedades humanas, que prescindiram de um direito escrito ou de uma organização estatal, a gente pode dizer que nelas não há alguma formação do direito, não há pelo menos um germe do que a gente chama direito, e não tem como caracterizar essas compreensões também como direito propriamente, né? Então, aqui existe uma advertência para que a gente não se atrele de forma apaixonada a essas características como características incontornáveis, porque essas características foram fruto de uma concepção específica, particular do direito, que é a concepção capitalista, que é a que a gente vive hoje. Certo? Tranquilo? Alguma pergunta? Professor, com licença, eu queria só que o senhor explicasse mais uma vez sobre essa faceta da racionalidade, que eu não entendi muito bem, acredito. Racionalidade. Alguém pode me socorrer? Ou seja, ninguém entendeu. Ainda bem que Pedro interveio, né? Foi. A racionalidade e a sistematização ficou meio emendado, aí ficou meio... É porque, na verdade, são facetas da mesma realidade, né? Quando eu tenho a ideia de que o direito é fruto da razão, ou seja, eu vou pesar meticulosamente dois valores e vou dizer que esse aqui ele é maior do que esse outro. Isso é razão, né? E tudo em nome da preservação da ordem, da preservação da harmonia entre as pessoas. Ou seja, nessa medida aqui, nessa balança, não vai caber o interesse pessoal meu, egoísta. Não, isso não é racional. Não vai caber a inveja, não vai caber qualquer sentimento mesquinho e particular, porque isso não é racional, né? Então, vejam que a racionalidade, ela está aí para, vamos dizer assim, invernizar o direito de forma que ninguém possa apontá-lo como um instrumento de injustiça. Entende? Sim, compreendo. Ou seja, nada mais equivocado, né? Qual a racionalidade que existe em, por exemplo, a gente conviver com uma situação de hiperencarceramento e a gente viver bem com isso? Sim. Então, seria um exercício, por exemplo, de ponderação, professor? Por exemplo, eu pondero valores para... Seria mais ou menos isso, pelo que eu entendi? É uma característica que geralmente é apontada na concepção ocidental do direito para dar essa tranquilidade. Sim, e perfeito. que o direito ele é gerado a partir de uma razão. E a questão da sistematização, né, que reclama a própria ideia de ordenamento jurídico, né, de sistema jurídico, é de que o sistema ele é completo e perfeito. Mas tal norma aqui está conflitando com a outra. O sistema resolve, porque ele é racional e perfeito. Né? Mesmo nas antinomias, ou seja, nos choques entre as normas jurídicas, o próprio sistema se encarrega de resolver. Sim, perfeito. Certo? Obrigado, professor. Valeu de verdade. Beleza? Bom, agora... Alguma outra dúvida? Tipo, seria mesmo, mais ou menos, quando tem algum problema com as leis, os princípios, eles entram, né, para resolver, para dar uma luz. Exatamente. Então, vem justamente resolver um problema a partir do próprio ordenamento jurídico. Certo? Bom, a gente já pode ver, então, já pode apontar alguns problemas com essa concepção, com essas características da concepção ocidental do direito. Algo que a gente tem que também observar é que o direito ele tá muito ligado à própria característica humana de
se relacionar com outros seres humanos, ou com a natureza, ou de modificar essa natureza, o seu hábitat, né? Então, o direito, ele também é relacionado, ele é tido, ele é considerado como um fato, um fenômeno social. E aí vocês vão encontrar em vários livros de introdução essa expressão em latim, ubi ius ibi societas, né? Que quer dizer o quê? Onde está a justiça, o direito está a sociedade. Então, deixar o direito está a sociedade, né? Então, o direito, ele está presente onde quer que haja sociedade. Ah, mas as sociedades primitivas havia direito? Depende do que a gente considerar direito, né? Se a gente considerar o direito estatal, talvez não, mas se a gente considerar o direito como um instrumento de controle de condutas organizado, minimamente organizado, com previsão de regras, de sanções, a gente pode ver, por exemplo, nas civilizações originárias da América do Sul mesmo, divisão de tarefas, punições, né? Chefias, né? uma hierarquia, né? Com algumas funções bem destacadas e que a gente poderia ver a identificação com o direito, certo? Professor, E aí, eu pergunto a vocês, que personagem é esse, pois não? Eu tenho uma camisa que tem escrito mais ou menos isso, ubi societas ibi jus. E nela tem vários símbolos. Eu não entendi muito bem o que significa a relação. Tem da polícia, tem direito, eu não recordo os outros, mas são vários. O que seria mais ou menos... Eu não entendi isso. Eu não entendi isso. Você viu isso? Eu tenho uma camisa que Sim. Ubi societas ibi jus. Sim. Não é do que está aí, mas tem escrito com as mesmas palavras. Aí eu não entendi o que significava, porque tem o símbolo da polícia, tem o da balança do direito, né? Então eu nunca entendi o que significava. Isso quer dizer o seguinte: onde há uma reunião de pessoas, existe o direito. E aí eu volto. Saul, quer falar alguma coisa? Eu volto aqui ao slide para mostrar para vocês esse personagem aqui. Alguém consegue identificar? O Robinson Crusoe. Perfeito. E o que é que isso tem a ver? O que é que Robinson Crusoe tem a ver com essa afirmação? Onde está o direito, está a sociedade. Ele não tem a sociedade, portanto não tem direito. A pergunta Robinson Crusoe, eu acho que vocês conhecem a história dele, né? O náufrago, né? Que se vê sozinho numa ilha, né? E aí, ele estando só, a gente pode falar que há a necessidade, ou não, de direito para a vida de Robinson Crusoe. O que vocês acham? Professor, porque assim, na história do náufrago, o homem é um ser social, ele precisa dessa convivência com as outras pessoas. Então, pode ser visto até no filme que ele cria um personagem para poder ficar conversando, porque ele tem essa necessidade de interagir com outras pessoas. Aí o direito também não é essa interação que existe entre duas pessoas, é essa a conclusão que eu tiro. Isso, exatamente. É como o direito só tem sentido se eu tenho essa interação, portanto, se eu tenho sociedade, né? A história de Robinson Crusoe é de um náufrago, mas não é aquela de Tom Hanks, não. A de Robinson Crusoe, ele se vê sozinho numa ilha, né? Aparentemente inabitada, até ele encontrar quem? O índio sexta-feira. O índio sexta-feira, perfeito. Até ele encontrar a sexta-feira, né, que é um nativo, ele não tem necessidade do direito. O que é que o direito vai influir na vida dele? Não, mas eu tenho direito ao bem-estar. Sim, mas em face de quem, né? Tudo que ele pode construir, que a gente pudesse chamar de direito, na verdade, são aspectos morais, éticos, né? Por exemplo, ele diz, não, eu não tenho o direito de
de explorar indefinidamente esse ambiente para preservar a natureza e tal. Nesse caso, em que só existe ele, não há necessidade do direito, não há sociedade, né? No momento em que ele se depara com um igual, com outro sujeito de direitos, né, dentro daquela acepção de Alisson Mascaro, eu tenho a necessidade de regulação de condutas, porque se surgir um conflito entre eles, eu preciso resolver esse conflito. E aí é que está enunciada a grande função, a grande missão do direito, de resolução de conflitos. Aristóteles já dizia que o homem só ou é um bruto ou é um deus, porque se ele é um animal político, ele só pode prescindir da presença do outro, de um outro ser humano, ou no estado de rudeza absoluta ou de uma absoluta elevação, né, a ponto de ser considerado um deus, certo? Porque nós temos uma propensão natural a assumir o zoopolítico, né, a que Aristóteles se referiu, certo? São Tomás de Aquino, por exemplo, dizia que a vida solitária só se justificaria em 3 situações. Numa situação do náufrago, né, numa situação do infortúnio, numa situação de uma perversão da natureza, quando, por exemplo, eu tenho uma doença mental que me impõe essa reclusão, ou numa natureza excelente, né? Portanto, numa proximidade com a própria divindade. Isso tudo mostra que o direito ele é um aspecto importante dentro da sociedade para regular essas condutas. E por isso que em todas as sociedades humanas a gente vai ter, de maneira mais rudimentar ou de maneira mais avançada, a presença do direito. Certo? Alguma dúvida? Não. Professor, até o texto, né, que a gente leu fala isso, que se todo mundo pudesse tudo, não tivesse esse fator regulador, que seria o direito, seria um caos, na verdade. Perfeito. Seria complicadíssimo. Exatamente. Eu vou explorar daqui a pouco, no próximo intervalo de 10 minutos, eu vou explorar um pouco mais o texto, logo em seguida, certo? Outra questão importante, pessoal, da gente verificar é que a conscientização do direito é a semente da ciência do direito. O que é que eu quero dizer com isso? Quando o direito começou a ser percebido, ou não percebido, mas começou a ser utilizado ou instrumentalizado, né? Eu tenho, por exemplo, ocorrências de que as pessoas se submetiam a sanções, né, na história da humanidade, de forma mais remota, em direitos primitivos, essa submissão atendia até a reclamos de divindade, né? Então, isso era proibido porque, uma vez eu fiz isso, ou alguém da tribo fez isso, e houve uma seca de 3 meses naquela localidade. O chefe, então, o líder religioso, identificou aquele comportamento com esse infortúnio e, portanto, proscreveu essa conduta. É uma forma de apreensão do direito, né, muito próxima da moral, né, a moral coletiva, a moral social, mas é uma forma de apreensão do direito. Mas não havia ainda uma consciência firme, forte, a respeito do poder que o direito pode gerar, né? Só que quando o homem se apercebe desse poder, aí eu tenho o germe justamente da ciência do direito. Eu preciso ter consciência do direito para que eu possa falar ou possa pensar numa ciência do direito. E é por essa razão que a expressão ciência do direito ela só vai aparecer praticamente no século XIX, né, quando a gente começou a falar sobre ciência do direito, como a gente começou a falar de uma forma geral sobre ciência, né, tudo, até as próprias percepções religiosas, elas tiveram também
uma tentativa de explicação científica, né? Vejam que o espiritismo de Allan Kardec, de alguma forma, ele vem na esteira de um século que pretendia dar respostas científicas para tudo, né? Então, a ideia de reencarnação, de alguma forma, se assemelha ou se aproxima da de evolução espiritual, né? Não seria a evolução darwiniana numa só linhagem, né, numa só existência, mas uma evolução espiritual com vistas ao aprimoramento do seu espírito, do seu espírito mesmo, certo? E outra coisa importante da gente perceber, pessoal, é que cada ciência exprime-se numa linguagem. Aí a importância de a gente perceber que quando a gente fala de ciência, a gente também tem que identificar em cada ciência uma quantidade ou um determinado feixe de signos, né, de símbolos, de palavras, de uma nomenclatura que identifique aquela ciência, certo? Deixa eu fazer o seguinte, como eu estou vendo aqui o horário, vou fazer mais um intervalo. Não, ainda dá tempo. Vamos discutir essa questão da linguagem. Eu vou me aproveitar, inclusive, de várias pessoas que têm outras formações aqui para me provarem a importância da linguagem específica da ciência. E por que eu falo isso, pessoal? Porque muitas vezes a gente identifica no jurista, né, no cientista do direito, né, no profissional do direito como um todo, um certo rebuscamento das palavras, né, uma forma fugidia de falar sobre as coisas, né, de enrolar, de falar em latim, né, é o chamado juridiquês. E o que é que eu quero fazer vocês crerem? Eu pensar, pelo menos, sobre isso. Que não só a ciência do direito, mas outras ciências também têm um jargão próprio, né, que tem uma finalidade. E aí eu vou recorrer a vocês que têm outras formações. Existe alguma palavra, alguma expressão dessas ciências que vocês já estudaram, que no senso comum ela não corresponde ao que deveria, ao que significa dentro de cada ciência especificamente? Vocês se recordam? Não? Não. Não se lembra. Vou dar um exemplo, talvez termine surgindo alguma ideia. A gente já falou aqui do perigo, né, dos jornalistas que não têm o conhecimento do direito e comentam sobre o direito de uma forma muito à vontade, né? Eu estava assistindo uma vez uma... Sara quer falar? Pronto, Sara. Disse que tem várias, então diga aí, Sara. Mas pode concluir, professor, pode concluir. Eu estava assistindo a um programa, inclusive da irmã de Faustão, né, que tinha um programa eu morava no interior, então a gente tinha televisão, aquela antena parabólica. Perdão. E aí a gente tinha que assistir, assim, na hora do almoço, né, depois do almoço, tinha poucas opções. Na época não tinha essa diversidade de streaming. E aí eu estava assistindo a um programa da irmã de Faustão e dizendo, olha, eu fico indignado com essa justiça brasileira, viu? Porque eu estou vendo aqui a notícia que o juiz lá no Espírito Santo se declarou incompetente para julgar determinada causa. Isso é um absurdo, ter gente incompetente na justiça brasileira, né? Como é que uma pessoa dessa é juiz? Ela é incompetente, né? Devia reconhecer sua incompetência e deixar de julgar, né? Só que o que faltava a ela era a compreensão de que competência é um termo específico, né, dentro do jargão jurídico, não apenas do jargão, mas dentro da própria legislação brasileira, que é a medida da atribuição
daquele julgador dentro da ampla atividade da jurisdição. Então, como eu falei para vocês, aqui em Natal a gente tem centenas de juízes. Cada um é competente para alguma coisa. Então, uns têm competência na área da infância e juventude, uns têm competência criminal, outros têm competência na execução penal, outros têm competência na área de família e assim por diante. Não é que ela seja incompetente, como o sentido vulgar pode fazer crer, certo, pessoal? Quem agora sabe. Estou vendo aqui os comentários. Não, eu sou da psicologia, né? Então, vários termos técnicos da psicologia são completamente usurpados pelo senso comum. Exatamente, é verdade. Exatamente. Então, tem o histérico, o neurótico. Eu acho que até no grupo da turma tem alguém falando sobre neurotípico, neuroatípico, que são termos que são extremamente complexos. Uhum. Que a gente leva anos para compreender cientificamente, de forma objetiva, mas que foram completamente tomados pelo senso comum. Empatia também é um termo que a gente escuta Exato. muito. Perfeito. Então, tem vários, para a psicologia tem realmente vários. E por que você acha que a psicologia e o direito, né, como inventa esses sentidos específicos? Só para ser diferente? Perdão, falhou um pouquinho no início, como o que o senhor falou. Porque a psicologia e o direito, eles criam esses sentidos próprios, diferentes do senso comum, em detrimento dessa compreensão. Eu não sei se é bem nesse jeito que você está falando, mas esses termos, essa linguagem específica, ela procura realmente eliminar todas as impressões pessoais, toda a subjetividade que esses termos carregam. Perfeito. Porque a gente tem a necessidade de ter uma compreensão técnica, né? Uma compreensão exata, porque senão a gente termina ficando à mercê de apreensões subjetivas sobre determinadas expressões que têm que ter um sentido bem definido, certo? Então, a gente vê no direito, por exemplo, a questão da competência, a gente vê a questão a pessoa incapaz. Quando eu digo assim, fulano é incapaz, aí diz, poxa, coitado, né? Ele é incapaz, assim, não é capaz de fazer nada, não. Ele é incapaz porque ele é interditado. Então, tem essa distinção. Ou, por exemplo, antigamente havia dois tipos penais diversos, que era do estupro e do atentado violento ao pudor. O estupro era somente quando havia cópula vagínica, ou seja, quando havia a conjunção carnal. O atentado violento ao pudor, qualquer outro ato libidinoso. E era muito habitual a gente escutar em entrevistas o preso, por exemplo, um detento dizer, eu fui estuprado pelo meu colega, quando, na verdade, não pode haver conjunção carnal entre dois homens, né? Então, na verdade, não era estupro, era atentado violento ao pudor. Mas, enfim, isso não faz a menor diferença na violência. Mas havia termos, aquele era um termo inapropriado para aquela situação específica, certo? Por exemplo, existe até uma figura interessante do Código Civil, que é a tradição. Mas que danada é tradição? E aí eu vou trazer para vocês exatamente a sua apreensão. A tradição quando se diz, por exemplo, que a propriedade do bem móvel, ela se perfaz com a tradição. O que é a tradição? É o fato de você transferir a posse daquela coisa para outra pessoa, né? Essa tradição já perfaz a transferência da propriedade. Ou a invenção, quando você encontra uma coisa na rua que não sabe o dono, e aí você caracteriza isso como invenção, né? Então, assim, existem várias palavras próprias
E o sentido disso é justamente possibilitar uma melhor apreensão, melhor compreensão da linguagem do jurista. O que eu quero também deixar claro para vocês é que o propósito dessas palavras, dessa nomenclatura, desses jargões, né, próprios de cada ciência, não deve ser o alheamento, o afastamento, e sim o fechamento, no sentido de que se abstraia de intervenções fugidias ou voláteis, né? Então, você tem uma compreensão sempre da mesma coisa. Quando eu falo sobre aquela coisa, a comunicação tem menos ruídos, né? Então, é preciso que a gente tenha também a compreensão de que a linguagem ela não pode ser utilizada como um biombo para me afastar do meu interlocutor. Quando você utiliza um jargão no juridiquês, né, chamado juridiquês, de maneira exacerbada, abusiva, isso termina afastando ou dificultando a comunicação. Então, é preciso que a gente use com parcimônia, né? A gente use esse jargão de forma adequada e não se arvore nas palavras rebuscadas apenas para impedir essa melhor compreensão, certo? A respeito disso, pessoal, eu sempre, desde que eu comecei a ensinar, eu sempre recomendava a compra de um dicionário jurídico, de qualquer que fosse o dicionário jurídico, né, para que os discentes compreendessem, vez por outra, alguma palavra diferente que vocês vissem nos livros de introdução. Só que isso era na época pré-internet, e eu realmente ensino na época, eu já ensinava na época pré-internet, para vocês terem ideia. Tem gente que nasceu na internet, né, dentro da internet, no ambiente virtual, e eu já ensinava nessa época anterior. Mas hoje a gente não tem mais necessidade de comprar um dicionário jurídico, né? Claro que existem dicionários jurídicos excepcionais, né? Não só jurídicos, existem dicionários de filosofia, existem dicionários de ciência política, que são renomados. Mas se você tem uma dúvida sobre alguma palavra que apareceu no livro de introdução, vocês mais das vezes, perdão, pessoal, podem se valer da própria internet para sanar essa dúvida, né? Então, uma pesquisa do Google muitas vezes resolve já esse problema em relação a qualquer palavra desconhecida. Pois não, Laura? Professor, eu particularmente acho uma falta de respeito quando as pessoas exageram nos termos técnicos em muitas áreas, porque, assim, as pessoas que vão procurar um advogado ou um médico, elas podem ser, na verdade, leigas no assunto. Isso é muito complicado. Você vai para uma consulta, você está confiando em sua vida, você está doente, por exemplo, para sair da área jurídica, que eu não tenho tanta propriedade. Aí você chega lá, aí o cara vai e começa um monte de termos técnicos, não sei o quê, e muitos se limitam também a passar só um remédio e não explicar por quê, qual é o efeito, como é que ele chegou naquela conclusão. Então, acho que é obrigação sua, já que você conhece, adequar a linguagem para que a pessoa também fique a par, né, do que está acontecendo, do que vai acontecer, o que pode vir a acontecer. Perfeito, concordo totalmente. A gente não pode abusar desse jargão, né? Por exemplo, as bulas de remédios, de medicamentos, de uma forma geral, elas foram simplificadas nos últimos anos. Antigamente era aquela, isso aqui o polissorbato, uma coisa que ninguém entendia nada. E agora não, mas desde já há algum tempo, elas são obrigadas a explicar a pessoa que está tomando aquele medicamento em linguagem simples, não totalmente técnica, não somente técnica, os sintomas, para que serve, né, a posologia de forma muito bem orientada, né? Perfeito. Professor. Oi, pois não, Sônia? Rapidinho aí, só para esclarecer. Meu pai foi se consultar, aí estava com o colesterol um pouco alto. Aí o médico disse, olha, seu Zé, seu colesterol está dando no meio da perna. Aí ele entendeu o que era. Pois é, tá vendo? Ó, ele conseguiu se comunicar. E eu sempre digo que a comunicação ela depende também do público, né?
Uma coisa é você fazer uma sustentação oral no tribunal e que você pressupõe que os desembargadores ou ministros, eles compreendam qualquer palavra dentro do juridiquês, né? Outra coisa é você estar lá no júri, no tribunal do júri, que é formado muitas vezes por pessoas leigas, que não têm formação jurídica, e você falar, bom, aqui nós vamos provar que a teoria do dolo eventual, ela pode ser aplicada. Não, isso aí você tem que esmiuçar para aquelas pessoas que não têm uma formação em direito do que você está falando, né? Então, no meio das pernas, no meio das canelas, é um termo absolutamente compreensível na nossa cultura nordestina, né? Perfeito. Tranquilo, pessoal? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalozinho de 10 minutos, né? E aí eu vou me ausentar mesmo, porque eu vou ter que tomar água, porque a garganta já está reclamando, mas eu vou me ausentar só no som e na imagem. Para vocês, quem não teve a oportunidade de ler, ler o texto, que é sobre ele que a gente vai conversar logo depois desse intervalo, certo? Quem já tiver lido, pode se levantar, esticar os braços, né? Fazer aquele exercício básico para que a gente não fique todo entrevado. Entrevado é uma linguagem bem técnica, né?